Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição aqui do SST, o canal. E hoje vamos falar sobre a NR16, mais especificamente do anexo 5, atividades perigosas em motocicleta. Mas para falar do anexo 5, antes vamos falar do artigo 193 da CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a... E aí ele vai dizer quais as situações. Nós já vimos 4 delas, né? Então, olha o que faltou aqui, ó. Na Lei 12.997 de 2014, acrescentou o seguinte parágrafo. Parágrafo 4º, são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Então, essa lei aqui que define a questão da periculosidade para o trabalhador em motocicleta. Só que aí, na sequência, teve a portaria, né? A portaria do Ministério do Trabalho, 1565. Eu queria que você decorasse isso. 1565 de 2014, porque a gente vai falar muito dessa portaria. Então, a portaria 1565 de 2014 aprova o anexo 5 da NR16. Então, a gente tem a CLT, que tem a Lei 12.997, que diz que o trabalhador em motocicleta tem direito adicional de periculosidade, e a gente tem uma portaria que vai lá na NR16 e vai aprovar o anexo 5. Até aí está tudo bonitinho. Porém, qual é a confusão que tem neste adicional? Primeira bronca. A portaria 1930 de 2014, no finalzinho do ano de 2014, suspende integralmente os efeitos da portaria 1565 de 2014. Lembra aquela que a gente falou para você decorar? Então essa aqui, 1565, era que dava lá o adicional na NR16 no anexo 5. Só que ela foi suspensa. Porém, no início de 2015, a portaria 5 diz o seguinte, ó, revoga integralmente a portaria 1930, aquela que tinha suspendido. Então voltou a valer. Porém, olha lá, e suspende os efeitos da portaria 1565 em relação aos associados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante e de Bebidas Não Alcoólicas e aos confederados da Confederação Nacional das Revendas Ambev e das Empresas de Logística da Distribuição. Então, essa portaria, ela pegou, disse, olha, o anexo 5 ainda está valendo, porém, a portaria, o anexo 5 não vai valer para a Associação Brasileira de Indústria de Refrigerante e Confederação Nacional de Revenda Ambev e Empresa de Logística. Então, ela estabeleceu um critério específico, porque essas empresas entraram na justiça. Na sequência, todo mundo resolveu fazer isso. Olha, e a portaria 220 de 2015 suspende os efeitos da portaria 1565. A 1565 é o anexo 5 da NR16. Suspende em relação às empresas associadas à Frebras. Depois, suspende os efeitos da portaria 1565 em relação às empresas associadas às associações e sindicatos. Há uma lista das entidades abrangidas. A portaria 1506 também suspende os efeitos para as empresas associadas à ABPrest. Lembra depois daqui da 506 da ABPrest, eu vou falar com ela de novo. A portaria 946 de 2015 suspende os efeitos da portaria também para a BESE. A portaria 137 de 2017, já estamos em 2017, suspende o anexo 5 lá, a portaria 1565, para a DISCOT, Associação dos Distribuidores de Produtos Chincariol do Centro-Oeste de Tocantins. A portaria 440 de 2018, já estamos em 2018, suspende a 1565 para Companhia Energética do Maranhão, Semar e outros. E olha lá, a portaria 458, também de 2018, anula a portaria 1566, lembra aquela da BPrest que eu falei para você lembrar? E suspendeu os efeitos da portaria 1565. Então, teve um período que a BPrest estava suspensa, agora voltou a valer para eles também. Resumindo, o disposto no anexo 5, lá da NR16, deve ser respeitado por todas as empresas que possuem motoboys e que não estejam abrangidas pelas portarias mencionadas, as quais suspendem a aplicação dos efeitos da portaria 1565/2014. Então não é que não esteja valendo o anexo 5, que eu escuto muito o pessoal falar isso. Não é que não esteja valendo. Não está valendo, ou melhor, está suspenso para aquelas empresas que entraram na justiça e conseguiram uma suspensão. Mas para todas as outras, o anexo 5 está valendo normalmente.
E o que fala o anexo 5 da NR16? Vamos ver ele. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento do trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. É isso, tá? Então, trabalhou com motocicleta ou motoneta é considerado perigoso. Porém, ele vai dizer o que não é considerado perigoso. Então, não são consideradas perigosas para efeito deste anexo. Primeiro, a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela. Percebe que não é para fazer confusão. Isso aqui não tem nada a ver com acidente de percurso. Tem a ver o seguinte, de casa para o trabalho e trabalho para casa, não tem direito adicional de periculosidade. É isso que ele está falando aqui. Então, nesse caso, não é considerado perigosa. O que mais? As atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. Por exemplo, eu vejo umas motos tipo de brinquedo, tem motor tudo direitinho, mas são motos menores que não tem placa e tudo mais. Essas motos não tem placa, não é obrigatória, não existe carteira de habilitação. Nesse caso, também não tem direito adicional de periculosidade. E as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. Por exemplo, tem um condomínio muito grande, o pessoal dentro desse condomínio, dentro da empresa, anda de motocicleta. Nesse caso, também não teria. E, último caso, as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual. Então, de forma eventual já não tem direito. Assim considerado o fortuito. Ou, olha lá, o que sendo habitual dá-se por tempo extremamente reduzido. Então, mesmo que seja habitual, que ele faça com uma certa frequência, o tempo é muito reduzido. Então, nesse caso, não teria direito. Lógico, isso depois vai ser uma briga para considerar o que é habitual, o que é extremamente reduzido. Mas, pelo menos, há também esse critério. Percebe que a norma, o anexo em si é bem curtinho, mas tem um monte de confusão, porque muita gente entrou na justiça tentando suspender os efeitos dela. Mas para todo mundo que não entrou na justiça, ainda continua valendo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E além aqui do SST, o canal, você consegue mais informações no canal do Jornal Segurito no YouTube. Tem muito vídeo bacana lá também. No canal do Nestor W Neto. No Segurito Encast com áudios toda segunda e sexta. No site do Nestor, Segurança Trabalho, nwn.com. E no meu site, jornalsegurito.com. É muita informação de segurança do trabalho, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Então um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo